Boa noite, bem-vindos ao programa Em Entrevista. No Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, a DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, abriu as portas na Madeira. A estrutura regional está no Caniço e pretende melhorar a política de defesa do consumidor residente no arquipélago. É a nossa convidada, Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral da DECO. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Comecemos então por falar um pouco da DECO. O que é esta associação que abre hoje as portas na Madeira? É verdade. A DECO é uma associação privada sem fins lucrativos que existe já há 45 anos, portanto foi criada por nossos fundadores, eu diria fundadores muito corajosos, em 1974, 12 de fevereiro de 1974, antes do 25 de Abril, e, portanto, tem desenvolvido as suas atividades ao longo destes 45 anos, foi-lhe reconhecido o Estatuto de Utilidade Pública e é uma associação que é um parceiro social e, nesse sentido, sempre que a nível nacional é introduzida uma legislação ou alterada uma legislação, naturalmente que a DECO é sempre ouvida, tendo em conta também a transversalidade da sua atuação. Portanto, somos uma associação privada, sem fins lucrativos, com Estatuto de Utilidade Pública e um parceiro social. Levaram 45 anos a chegar à Madeira, porquê? Não, não levámos 45 anos, de facto levámos 20, não é muito diferente. Na realidade é muito interessante, eu diria que hoje é um dia muitíssimo importante para nós e devo dizer que comemoramos o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores justamente com a inauguração da nossa DECO Madeira. Focámos a nossa comunicação para aqui, para a região autónoma da Madeira, porque é um sonho tornado realidade, é um sonho que se concretizou e, na verdade, vinha desde já pensado desde há 20 anos. Há 20 anos atrás, um conjunto de associados madeirenses dirigiram-se à sede da DECO em Lisboa, no sentido de apresentar a proposta de abrir aqui uma estrutura representativa. E, na realidade, essa não foi possível concretizar até agora, devido a diversas condições, não é? Diversas circunstâncias, e nomeadamente condições económicas, e tendo em conta que a DECO, de facto, tem como princípio basilar o princípio da proximidade, não só junto dos consumidores, mas também junto dos parceiros que consideramos privilegiados, na realidade conseguimos que, através desta proximidade, ter outras áreas de intervenção. E nesse sentido, e passado estes 20 anos, e fruto também da vontade e da conjugação de vontades do Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, houve uma também vontade por parte da Direção Nacional e conseguimos concretizar, como eu disse, este sonho que se tornou agora realidade no dia hoje, no Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores. Portanto, é uma escolha, a escolha do Caniço é uma escolha feita a convite, é isso? É feita a convite naturalmente, em que a direção, avaliadas todas as condições, entendeu que seria, de facto, a escolha acertada, como nós próprios dizemos na nossa terminologia. Como é que pretendem chegar às freguesias mais distantes? Estou-me a referir ao norte e também ao Porto Santo. Naturalmente que desde que iniciámos este processo e este projeto que muito nos honra, temos feito um conjunto de contactos com todas as câmaras municipais da região autónoma da Madeira, no sentido de apresentar um protocolo que, no fundo, replique todas as atividades que vamos desenvolver aqui na nossa sede no Caniço, mas também naquelas que desenvolvemos já no continente. E, portanto, justamente com base neste princípio da proximidade, porque na realidade a defesa do consumidor não existe sem os consumidores. Nós costumamos dizer que as vitórias dos consumidores não são vitórias da DECO, são vitórias dos consumidores. Nós, em 2018, recebemos cerca de 358 mil contactos e reclamações de consumidores, o que significa que podemos ter uma intervenção, podemos prestar não só o apoio, melhorar o conhecimento acerca dos seus direitos, empoderá-los no exercício dos seus direitos, mas também, justamente com esta matéria-prima, conseguimos ter intervenção no âmbito da formação, da educação e da representação. E estes protocolos que apresentamos às câmaras municipais da região autónoma da Madeira, e estes contactos que já fizemos, que devo dizer que foram recebidos de forma muitíssimo positiva, na realidade vamos fazê-lo aqui também no sentido de desenvolvermos atividades, nomeadamente de formação e de informação, e também para que os nossos serviços, nós necessitamos estar juntos dos consumidores, levar a voz dos consumidores mais longe, nós somos a voz dos consumidores e, portanto, quanto mais conhecermos as suas necessidades específicas, melhor conseguimos encontrar soluções. Um pequeno exemplo. Nós, no continente, temos 6 delegações espalhadas pelo país, desde o norte ao sul do país, e, na realidade, conseguimos verificar
que existem efetivamente necessidades específicas dos nossos consumidores e, nesse âmbito, desenvolvemos projetos e campanhas específicas para atingir aquele público-alvo, porque o que queremos são consumidores mais conscientes, mais críticos, mais esclarecidos, mas também queremos que estes consumidores possam contribuir para uma sociedade de consumo mais justa. E fazemos isso sempre com parceiros, sempre em diálogo e em cooperação, o que não significa que de facto, nós não sejamos intransigentes naquilo que são a defesa e os direitos e os legítimos interesses dos consumidores. Quando existem leis de defesa do consumidor, quando os consumidores nos contactam, nós defendemos-los e lutamos para que os seus direitos sejam salvaguardados. Agora, é fundamental também, e a realidade tem-nos demonstrado, que a cooperação, o diálogo com os vários agentes locais, com os vários agentes económicos, com os órgãos do governo, tem sido absolutamente positivo no sentido de também prevenirmos conflitos e todos nós contribuímos para aquilo que queremos. Ou seja, mesmo que haja um protocolo com uma Câmara, isso não impede que a DECO não venha a exigir ou não venha a fazer uma ação de mediação junto dessa mesma autarquia? Justamente. Nós estamos sediados na loja do município do Caniço, fruto desta conjugação de vontades que se materializou hoje no protocolo de cooperação que, efetivamente, assinámos hoje com a Câmara Municipal de Santa Cruz, mas é algo que é muito importante. Nós somos absolutamente independentes de todas as autarquias. Nós, no âmbito destes... Como é que se financiam? Nós financiamos através da cotização dos nossos associados. Nós, neste momento, temos 380 mil associados e dependemos, em grande medida, da cotização destes mesmos associados. Não temos qualquer subsídio do Estado, é uma pergunta que muitas vezes nos é feita, não temos qualquer subsídio do Estado. Aquilo que fazemos é apresentamos projetos e candidaturas a organismos públicos, da administração pública e organismos europeus, e mediante a apresentação de uma candidatura que se consubstancia num projeto, numa campanha informativa, num evento, num seminário, então desenvolvemos, operacionalizamos e, caso seja aceito, somos financiados. Aliás, já temos tido a ocasião de vir várias vezes à Madeira apresentar as nossas campanhas informativas que justamente advêm de projetos e candidaturas que, por exemplo, apresentamos à Direção-Geral do Consumidor no continente, que tem um fundo de apoio ao consumidor e que permite financiar determinados projetos. Mas isto não configura quaisquer tipo de subsídios. Somos absolutamente independentes. Na Madeira nós temos o Serviço de Defesa do Consumidor. Até que ponto esta delegação da DECO não choca com as competências? De todo. Não choca de todo. Devo, aliás, dizer-lhe que nós temos um protocolo de colaboração com os Serviços de Defesa do Consumidor da Madeira já há 3 anos. Justamente nesse âmbito temos tido, lá está, a cooperação e o diálogo muitíssimo, eu diria, profícuo, porque tem permitido também trabalharmos conjuntamente e serem aqui apresentadas campanhas justamente com os Serviços de Defesa do Consumidor, mas naturalmente são serviços diferentes. Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, temos 3 pilares de intervenção e os Serviços de Defesa do Consumidor são um organismo do Estado. Nós, na realidade, temos este know-how que resulta de quase 500 mil, regra geral, desce e eleva-se um bocadinho de ano para ano, mas 500 mil de consumidores nos contactam, o que significa que, e contactam-nos muitas vezes pedindo informação acerca dos seus direitos. Sejam sócios ou não. Sejam associados ou não. Essa questão é absolutamente, muito obrigada por me questionar, porque de facto é algo que também sempre nos é suscitada essa questão. Nós, sendo uma associação de utilidade pública, naturalmente temos como dever e obrigação receber todos os consumidores, sejam eles associados ou não. O que sucede é que existe aqui uma diferença, como naturalmente se pode compreender, é que os nossos associados e subscritores das revistas já pagam a sua cota de associado, a subscrição das revistas em função do pacote que apresentamos, das 3 revistas, e naturalmente quando vão à consulta jurídica não têm que pagar nada ou sempre que nós tenhamos que desenvolver um processo de mediação. Coisa diferente é um consumidor que se dirige à DECO Madeira, agora neste caso, que não sendo associado e não o pretenda ser, naturalmente paga uma quantia simbólica de 10 euros para que lhe seja prestado o devido aconselhamento jurídico e seja desenvolvido o processo de mediação, e isto ocorre independentemente das vezes que ele lá vá com o mesmo processo. Falamos um pouco das queixas que a DECO tem recebido. O ano passado
quantas queixas recebeu a DECO em todo o país e quais foram a maioria das queixas, digamos Ora assim? bem, como eu disse há pouco, nós recebemos 358 mil contactos de consumidores e reclamações. Porque é que eu digo contactos? Porque são contactos Não foram queixas, sim. presenciais. São pedidos de informação. São consumidores que têm dúvidas acerca dos seus direitos. E muitas vezes têm dúvidas acerca da forma de exercer também esses direitos. Mas, regra geral, quando isto sucede é porque já existe um conflito latente. O consumidor que nos contacta perguntando: eu comprei um telemóvel há 3 meses, o telemóvel não funciona, descarrega facilmente, o que é que eu devo fazer? Já está aqui um conflito. E aquilo que a DECO sempre aconselha, porque nós temos esta missão de defender os direitos dos consumidores, mas temos também aquilo que temos pugnado muito, que é prevenir futuros conflitos de consumo, como através de consumidores mais informados. E aquilo que o primeiro conselho que a DECO dá é que o consumidor seja crítico, esclarecido, conhecendo os seus direitos, os exerça. E, portanto, interpele diretamente a entidade reclamada. Caso não consiga resolver o seu conflito, então recorrer à DECO para que nós possamos desenvolver os processos de mediação. Estas mediações, devo dizer que acrescem, portanto, aos 358 mil contactos. Nós, em 2018, desenvolvemos cerca de 30 mil processos de mediação, sendo que desses processos de mediação nós resolvemos com uma percentagem de sucesso de cerca de 81, 82. Eu diria 80, número arredondado, o que é muitíssimo positivo. Quando dizes com uma percentagem de sucesso, houve acordo entre as partes? Nem é só o acordo, as empresas reconheceram que os consumidores têm razão e, nesse sentido, salvaguardam e asseguram o cumprimento dos seus direitos. E, portanto, eu diria que, de facto, essa é uma questão que nos dá, enfim, que é para nós um regozijo. Porquê? Porque significa que os consumidores reclamam, por um lado, significa que as empresas e os agentes económicos, não são todos naturalmente, como é evidente, reconhecem os direitos dos consumidores, mas é certo que muitas vezes só os reconhecem depois de solicitar a nossa ajuda. Em 2018 nós conseguimos poupar, neste cerca de 30 mil processos de mediação, cerca de 3 milhões de euros aos consumidores, ou seja, de faturas, imagino, estimativas de água, de eletricidade, de telecomunicações, de incumprimentos dos períodos de fidelização, em que depois somos confrontados, nós que somos todos consumidores, com encargos elevadíssimos, e fruto da nossa mediação e da nossa intervenção, nós conseguimos poupar cerca de 3 milhões de euros aos consumidores. E nos casos onde não há acordo, acabam na justiça, é isso? Regra geral, temos aqui duas vertentes e é isso que nos diferencia, lá está, dos serviços de defesa do consumidor. Também nós temos, de facto, esta capacidade de, para já temos o privilégio e a prerrogativa de termos uma lei de ação coletiva que nos permite, em função do número de reclamações que temos de consumidores, sejam muitas ou poucas, mas que de facto sejam manifestamente atentatórias dos direitos dos consumidores, na realidade o que fazemos é avaliar aquelas reclamações e decidir se vamos avançar com uma ação judicial. Esta ação judicial é uma ação popular que representa todos os consumidores. Temos, de facto, uma lei muitíssimo mais avançada do que nos restantes países da União Europeia. Porquê? Porque nós representamos todos os consumidores em tribunal e os consumidores que não queiram ser representados por nós terão que o dizer ao tribunal. Portanto, é feita uma citação edital e os consumidores terão que dizer: até agora não houve um único consumidor que o tivesse feito. E falo de ações judiciais, como por exemplo a taxa de ativação de há muito tempo da PT, ações mais recentes que intentámos contra o Facebook, os dados pessoais já não é o futuro, é o presente, a ação que intentámos relativamente ao escândalo do Dieselgate e a ação que intentámos contra os operadores de telecomunicações, quando comunicaram os aumentos de preço, mas comunicaram de forma errada e enganadora aos consumidores, não nos informando acerca do poder que eles têm e do direito que eles têm de rescindir esses contratos. Todas estas ações judiciais, como nós esperamos, calculará que com 358 mil reclamações de consumidores, nós teríamos matéria-prima para avançar todos os dias com uma ação judicial. Mas tratamos também este instrumento, assim como as petições, que já irei falar também, de uma forma, eu diria, muito cuidada, porque temos que ter aqui causas emblemáticas. Todas elas visam, no fundo, compensar os consumidores pelos prejuízos que tiveram em virtude
de práticas ilegais por parte das empresas. Por outro lado, que também é uma distinção que temos relativamente aos serviços de defesa do consumidor, é justamente aquela que decorre das nossas ações mobilizadoras, ou seja, identificando causas emblemáticas, cá está outra vez com a matéria-prima, com o know-how das centenas de milhares de reclamações, o que fazemos é, de facto, identificar essas causas e, por exemplo, utilizar instrumentos tão credíveis como a petição, em que apresentamos petições à Assembleia da República, no sentido de introduzir legislação ou alteração à legislação que melhor proteja os seus interesses, os direitos e os interesses dos consumidores. E qual tem sido o grau de aceitação dessas petições? Eu diria que tem sido muito positivo. Como disse, mais uma vez, tal como as ações judiciais, as ações coletivas, nós cuidamos muito destes instrumentos, porque são instrumentos de verdadeiro exercício de cidadania e, portanto, a cidadania é absolutamente importante para o processo. Este exercício da cidadania é um vetor fundamental e crucial para o processo democrático. Começámos há uns anos atrás com aquilo que chamámos dos custos extras da eletricidade, em que chamámos a atenção para aquilo que tanto se fala agora das rendas excessivas da eletricidade, e fomos nós que suscitámos essa questão e que conseguimos, em cerca de 15 dias, mais de 300 mil assinaturas. Ou seja, através dessas ações mobilizadoras, nós pedimos aos consumidores que se juntem a nós. Que se juntem a nós para que juntos sejamos mais fortes. E é isso que interessa e, portanto, quanto mais subscritores tivermos destas petições, maior probabilidade temos de que esse problema venha a ser discutido na Assembleia da República. É evidente que não o resolveu, todos sabemos, muito embora os cheques já tenham, os custos extras, melhor dizendo, já tenham descido, não resolveu na totalidade, não estamos satisfeitos, mas pelo menos conseguimos suscitar o debate. Outro exemplo, as comissões bancárias, as famosas comissões bancárias. Temos, na verdade, uma petição, apresentámos uma petição há uns anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, sobre as comissões bancárias e voltámos a apresentar outra petição sobre as comissões bancárias. Porquê? Porque entendemos que estas comissões bancárias são comissões de manutenção de conta à ordem, em que consideramos que, por exemplo, nós consumidores que temos um crédito à habitação, temos que ter uma conta à ordem. E os bancos não só aumentam as comissões, ainda hoje foi noticiado o aumento das comissões por parte da Caixa Geral de Depósitos, que é absolutamente inadmissível para nós, porque são serviços absolutamente essenciais também aos consumidores, e portanto temos feito esta luta, e estava-lhe a dar um exemplo do processamento de uma prestação de um crédito de habitação. Portanto, eu contrato com aquele banco um crédito à habitação, ele empresta-me o dinheiro para eu comprar a casa, eu pago, eu obrigo, comprometo-me a pagar aquela prestação todos os meses, pois por incrível que pareça, eles cobram-me uma comissão por ser processado o pagamento da prestação. Portanto, eu estou a cumprir a minha obrigação perante o banco e ainda sou mais onerada por ter que pagar aquela comissão. E estamos certos que vai entrar legislação rapidamente e muito brevemente em vigor, que justamente acautele estes interesses dos consumidores também. Já aqui falou no Facebook, a nossa sociedade está cada vez mais ligada às redes sociais. É seguro comprar nas lojas que aparecem nos anúncios, por exemplo, no Facebook e no Instagram e outras redes sociais? Temos feito vários alertas, aliás, justamente no pilar da educação, permita-me dizer, no pilar da educação e da formação, temos dedicado muitas das nossas campanhas e dos nossos projetos, nomeadamente no âmbito do projeto que temos de um programa de educação do consumidor ADEC Jovem, que tem mais de 3 mil escolas aderentes, sendo que 5 já são aqui na Madeira, portanto temos aqui também um enorme potencial de crescimento e justamente no âmbito desta temática da economia digital, das redes sociais, das compras online, da segurança na internet, temos de facto construído campanhas muitíssimo apelativas que são trabalhadas em ambiente escolar e que visam justamente informar os jovens consumidores acerca dos seus direitos e sobretudo dos seus deveres, os deveres que devem ter, porque cada vez mais os consumidores e os jovens consumidores são criadores e é muito importante que eles tenham conhecimento dos direitos de autor, por exemplo, mas também tenham conhecimento dos deveres que têm e dos riscos que correm se utilizarem de forma inadequada a internet. Temos um concurso muito engraçado, muito apelativo, de nome SiteStar, que convida os jovens a produzirem vídeos em domínio português, em domínio.pt, justamente com esse objetivo de alertar
para aquilo que são, como é que devem ser construídos vídeos, e depois temos outro que denominamos Brain ID, que visa justamente informar os jovens consumidores acerca dos cuidados que devem ter e, sobretudo, dos deveres de segurança nas redes sociais. E, indiretamente à sua pergunta, naturalmente que temos feito muitas campanhas informativas no que respeita às vendas online. Evidentemente que aconselhamos sempre os consumidores a verificarem os sites, a saber quem é a empresa, o nome da empresa, se existe o endereço físico, se existe um meio de reclamação, se conseguem contactar a empresa antes de formalizarem a sua compra. O certo é que é muito importante também que os consumidores tenham noção que sempre que estamos perante este tipo de vendas, que são vendas que consideramos à distância, legalmente falando, em que não existe a presença de um vendedor físico, na realidade o consumidor tem o direito de refletir durante o período de 14 dias seguidos e caso tenha recebido o bem e não o queira porque não foi ao encontro das suas expectativas, tem este prazo que chamamos de prazo de reflexão e tem esta prerrogativa de devolver o bem sem ter que pagar qualquer encargo e sem ter que justificar o motivo pelo qual o fez. E há muitos casos de fraude? Há muitos casos de fraude. Nós, regra geral, o que fazemos é, nós recebemos, é muito curioso, porque nós estamos na DECO, temos de facto um sistema informático ligado em todas as delegações e na realidade conseguimos perceber onde é que existem os problemas e sempre que identificamos que há um conjunto de queixas apresentado contra a mesma empresa, naturalmente que imediatamente tomamos medidas, ainda que sejam sites, nomeadamente sites portugueses, calculará, não é? Que é mais fácil. O que fazemos é tentar imediatamente marcar uma reunião com essa empresa no sentido de saber o que se passa. Caso a empresa não nos responda, evidentemente que nós vamos para os meios de comunicação social, porque também é algo que é muito importante para nós que também ser parceiros, digamos assim. Verdadeiros parceiros, para levarmos mais longe a voz dos consumidores e, portanto, aí, naturalmente, que tomamos imediatamente posição no sentido de alertar os consumidores que estamos perante uma fraude e que não contratem e depois, evidentemente, que remetemos os consumidores para o Ministério Público, tratando-se ou tendo um enquadramento criminal, naturalmente existem órgãos próprios para o tratamento destas questões. Há muitas queixas no Ministério Público por parte da DECO? Justamente no continente temos, de facto, um protocolo celebrado com a Procuradoria-Geral da República no sentido de remeter a estas queixas que configuram crimes, que, regra geral, estão associadas justamente àquilo que disse a sites, aos esquemas em pirâmide, e, regra geral, o que fazemos é remeter, como disse, para o Ministério Público e depois o Ministério Público atuará em conformidade com aquilo que entender e depois da sua avaliação, naturalmente. Digamos que a internet trouxe novos desafios à DECO? Trouxe novos desafios à DECO, trouxe novos desafios aos consumidores. Este é um presente que temos, alguém dizia no outro dia, no futuro já é um presente e temos que ter, tem muitas virtudes, contribui para a sociedade de informação, para a sociedade de conhecimento, mas também tem riscos que os consumidores, relativamente aos quais os consumidores precisam estar atentos, nomeadamente a partilha dos seus dados pessoais, os perfis que fazem de nós próprios, não é? Quando abrimos a internet, é curioso, ou o Facebook, andámos a fazer uma pesquisa e imediatamente sabemos, aparece-nos algo que andámos a pesquisar há alguns dias, é um pouco estranho e, portanto, temos que ter, nós todos sermos muito responsáveis e saber que dados partilhamos na internet para que, enfim, não surjam estas situações e nós não nos sintamos também, enfim, prejudicados naquilo que é a nossa privacidade. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, já aqui falámos das queixas dos portugueses, os madeirenses também se queixam. De que mais se queixam os madeirenses? Exatamente, nós já conseguimos, e até à data, quem tinha competência territorial para resolver as reclamações dos consumidores e dos contactos dos consumidores era justamente a sede, quer da Madeira, quer dos Açores. E já conseguimos identificar, eu diria, 5 tipos de reclamações que vamos, relativamente às quais já configuramos como prioridades e relativamente às quais também vamos desenvolver um conjunto de iniciativas a partir deste momento, do dia de hoje. Nomeadamente as questões relacionadas com o transporte aéreo, isto é, sabemos que o aeroporto da Madeira tem imensos problemas, fruto muitas vezes das circunstâncias extraordinárias e dos casos de força maior decorrentes das condições atmosféricas, mas na realidade aquilo que sentimos é que, não obstante
estas situações e também os atrasos e os cancelamentos, a verdade, o que falta é, tendo em conta as reclamações que os consumidores nos fazem chegar, o que falta de facto é um verdadeiro apoio ao consumidor naquelas circunstâncias, ou seja, a falta de assistência, a falta de informação acerca dos seus direitos, a quem é que se devem dirigir e como é que podem salvaguardar e como é que podem ser compensados em situações que naturalmente lhe causam prejuízo. E o que é que pode fazer a DECO em caso de inoperacionalidade do aeroporto da Madeira? Ora bem, aquilo que podemos fazer é justamente prestar apoio aos consumidores, porque no caso da inoperacionalidade, mesmo que ainda seja decorrente, não estou a falar das condições operacionais, muitas vezes invocadas pelas transportadoras aéreas, relativamente às quais nós não as aceitamos. Portanto, se há questões operacionais que são invocadas para haver um atraso ou um cancelamento, isto é um facto imputável à transportadora aérea e, nesse sentido, tem que assegurar um conjunto de direitos. No caso da inoperacionalidade que advém das condições atmosféricas e adversas, evidentemente que deve ser prestado o direito à assistência. Nos termos do Regulamento Europeu dos Direitos dos Passageiros Aéreos, na realidade eles têm direito à assistência, têm direito a bebidas, têm direito a refeições, têm direito a fazer uma chamada telefónica e têm direito a uma estadia, caso se prolongue por determinado tempo. E na realidade as reclamações que temos recebido na DECO vão justamente em sentido contrário. Portanto, esta será uma das áreas em que vamos ter intervenção. A outra área será o sobreendividamento. Temos sentido de facto que muitos consumidores, infelizmente por situações diversas como o desemprego, a precariedade das suas condições laborais, um divórcio, uma doença, não têm efetivamente condições para fazer face às dívidas que contraíram e cumprir as suas obrigações. E nesse sentido o que temos feito também, e é um apoio que vamos replicar aqui também na DECO Madeira, é justamente prestar apoio a estas pessoas que se encontram numa situação económica ou financeira muitíssimo difícil, sendo que, para que tenham uma ideia, em 2018 nós recebemos 29.350 contactos de consumidores que se encontram nesta situação e destes 29.350 contactos apenas conseguimos intervir no sentido da renegociação dos créditos, e não é só dos créditos, é também de dívidas de serviços públicos essenciais como água, telecomunicações, energia. De facto, conseguimos apenas em mais de 2.700 famílias. Portanto, a decalagem que existe entre os 29.350 e os 2.000 processos é demonstrativo para nós, e aquilo que podemos constatar é que, de facto, as famílias já nos aparecem na DECO numa tal situação de enorme vulnerabilidade que, regra geral, aquilo que aconselhamos é, infelizmente, o recurso à insolvência das pessoas singulares, o que é um processo judicial também com um caráter muitíssimo negativo, mas na realidade já nos chegam de tal forma nessa situação que não podemos sequer renegociar em função das suas receitas e despesas, não conseguimos renegociar junto às empresas. Aquelas que conseguimos, temos de facto uma percentagem de sucesso também muitíssimo elevada, que ronda aos 78%, temos contactos privilegiados com todas as entidades bancárias e parabancárias, que naturalmente aceitam que seja feito um plano de pagamentos, uma isenção de juros, uma redução dos juros, e nesse sentido conseguimos equilibrar os orçamentos das pessoas. Para além disso, ainda neste campo, temos também algo que tem sido muito estimulante, que é, temos, portanto, uma vertente reativa, que é justamente estes processos de renegociação que fazemos junto às entidades bancárias, mas também atuamos, cá está, mais uma vez, na prevenção. E temos desenvolvido inúmeras campanhas de informação e de formação também para os técnicos, para empresas que nos solicitam que façamos um programa, aquilo que chamamos de formação à medida, justamente sobre a gestão do orçamento familiar. Há, de facto, ainda uma enorme falta de competências de literacia financeira por parte dos consumidores. Os produtos são muito complexos, não são dadas todas as informações aos consumidores e depois eles assinam contratos que efetivamente não sabem quais são as responsabilidades que advêm desses contratos em virtude de os terem assinado. E, portanto, também contribuímos para que os consumidores sejam mais informados no que respeita aos serviços financeiros. A DECO também é apologista do fim das letras miudinhas, como hoje defendeu a ERSE relativamente aos contratos da luz? Eu diria que desde que estou na DECO fazemos essa reivindicação e já são quase 20 anos, devo dizer. Portanto, mas porquê? Há muitas pessoas que assinam sem saber, é isso? Naturalmente, a maior parte dos consumidores, porque estes contratos são contratos complexos.
são contratos complexos que regulam diversas matérias. Não é só eu tenho que pagar a luz e tu tens que me fornecer a luz. Não, depois tem questões relativamente ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, à resolução de conflitos, às questões de regulamento de qualidade de serviço, que são quase todas elencadas, reproduzidas de forma literal nos contratos e, portanto, são várias páginas. É por isso que a DECO tem preconizado ao longo dos anos, e conseguimos já, de facto, desenvolver e que fosse sensibilizar as entidades reguladoras, com quem, aliás, também temos uma parceria muitíssimo privilegiada, no sentido de ser introduzida uma FIN. O que é uma FIN? É uma ficha de informação normalizada. Em determinados setores, por exemplo, nos serviços financeiros, é algo que já existe fruto das nossas reivindicações, em que temos uma página, uma folha uma espécie do lado... de ficha técnica, digamos assim. Exatamente, com as informações que são consideradas essenciais para os consumidores. Isto não retira a entrega dos contratos, naturalmente, porque é isso que vincula ambas as partes, mas é muito importante até para o consumidor fazer uma escolha de mercado. Eu vou pedir uma FIN a este banco, vou pedir uma FIN àquele banco e vou ver quais são as condições e aquelas que vão melhor ao encontro das nossas expectativas e das minhas expectativas. Doutora Ana Cristina, um estudo da DECO Proteste revela que cerca de 70% das famílias portuguesas têm dificuldades financeiras e vivem com pouca margem para fazer face a todas as despesas. A DECO ficou surpreendida com este mais recente estudo? Não, a DECO não ficou surpreendida, na realidade, porque esse é um inquérito estatístico que fizemos a uma amostragem de cerca de quase 2.000 pessoas. Na realidade, é, no fundo, a confirmação. Nós temos, no fundo, temos várias fontes de informação. Temos o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, que justamente já tem essa realidade bem presente. Muitos portugueses e muitos cidadãos pensam que no tempo da Troika foi muito difícil. E foi, é verdade. Estou a falar em termos de processos na DECO, entenda-se. Sim, sim. Na realidade nacional também o foi, não é? Tivemos muitos processos, muitas pessoas aflitas em assumir as suas dívidas, mas a ideia que se passa, que a crise está a passar, não corresponde de todo à realidade que nós temos na nossa associação. E, portanto, eu diria que não configura uma novidade, porque o nosso Gabinete de Apoio ao Sobreendividado já constata desde 2000 a esta parte estas dificuldades, mas, sobretudo, o que queremos é também ter diversas fontes de informação que nos permita depois alavancar aquilo que é a nossa intervenção, no sentido de serem introduzidas medidas que efetivamente venham a cautelar os interesses dos consumidores. 7% das famílias dizem estar num nível de pobreza. Isto é alarmante? Agravou-se ou não, na vossa perspectiva? Agravou-se e é algo... Por exemplo, temos também muitas parcerias com a rede antipobreza, no sentido das várias redes antipobreza que existem espalhadas pelo país, também aqui na região autónoma da Madeira, mas também no continente, justamente para darmos conselhos, porque não só renegociamos contratos, mas também orientamos do ponto de vista económico, ou seja, aquelas pessoas que ainda não estão numa situação de sobreendividamento, mas estão lá perto, aquilo que fazemos é aconselhá-los a recorrer a determinados apoios sociais que elas próprias desconhecem. E, portanto, nesse sentido, temos verificado que, de facto, a pobreza é uma realidade no nosso país e há que combatê-la. E aqui, mais uma vez, todos nós, desde associações, organismos públicos, organismos governamentais, a sociedade civil tem aqui, de facto, para além dos governamentais, um papel fundamental, mas não basta a sociedade civil, isso aí tem que ser uma intenção, naturalmente, dos órgãos de governação. O livro de reclamações eletrónico foi lançado, é 1 de julho de 2017, e já recebeu mais de 80 mil reclamações. Apesar de estar numa fase experimental, que balanço é que faz a DECO a este instrumento, digamos assim, de onde o consumidor também dá a sua opinião? Muito bem. Mais uma vez, trata-se, como temos dito há muitos anos, um instrumento é um verdadeiro instrumento de exercício da cidadania. É desta forma que os consumidores podem, se tudo correr bem, ter acesso ao livro de reclamações, o qual não pode ser recusado caso ele o peça, e, portanto, consideramos que este livro de reclamações tem que ser credibilizado, tem que ser dignificado. O certo é que, ao longo dos anos, nós próprios fizemos um estudo há muitos anos atrás, através de um inquérito que fizemos nos atendimentos presenciais espalhados no continente, justamente para saber se o livro de reclamações era bem utilizado pelos consumidores, porque também fazemos essas avaliações. E é bem utilizado? Nessa altura, na realidade, chegámos à conclusão que a maioria dos consumidores não sabiam
quais os fins a que o mesmo se destina. Ou seja, regra geral, neste momento a situação é diversa, mas o livro de reclamações tem como fim último a instauração de um processo de controle nacional, ou seja, ir para a ASAI, neste caso para a ARAI, e fazer, de facto, avaliarem e aplicarem uma coima, caso exista configuração jurídica para tal. Naturalmente que é também um exercício de cidadania, como há pouco dizia, e é uma oportunidade para que os próprios agentes económicos possam olhar para aquelas reclamações e possam introduzir medidas corretivas no âmbito da sua atividade, nas suas práticas. Se assim for, tanto melhor. Este livro de reclamações serve para isto. Agora, o que nós dizemos sempre é, existe um livro de reclamações eletrónico, que naturalmente concordamos, nunca pode deixar de existir o livro de reclamações físico. Porquê? Porque sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, há pessoas mais vulneráveis, os séniores, e, portanto, nós queremos que todos tenham acesso a esse instrumento. Evidentemente que ele tem que ser muito melhorado. As queixas que temos dos consumidores prendem-se sempre com o facto, porque depois isto descredibiliza um pouco o próprio instrumento. Muitos consumidores mandam-nos a reclamação para nós e nós enviamos para as entidades reguladoras, caso existam naquela matéria, ou para a ASAI. E tentamos mediar o conflito caso percebamos que aquele agente económico não lhe deu resposta. Mas os consumidores também aquilo que sentem é, eu escrevi no livro de reclamações, mas não sei o que é que se passa, nunca mais recebi resposta. E, portanto, tem que se introduzir melhorias. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, com quem, aliás, temos tido muitas reuniões, tem feito um esforço para que essas melhorias sejam introduzidas, assim o esperamos. É mais uma forma de exercício dos direitos dos consumidores. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. A ser especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.